Olá, esta é a nossa aula 9 do curso básico de redação Expressões Auxiliares da Escrita. É uma aula que falará sobre as expressões auxiliares da escrita na redação do Enem. Sejam todos bem-vindos. Um dos requisitos para a aprovação do Exame Nacional do Ensino Médio, do qual costumam participar alunos concluintes do ensino médio e outras pessoas cujo interesse é entrar numa universidade, é a prova de redação. A prova de redação exige a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, é necessário defender uma tese, isto é, uma opinião a respeito do tema proposto na prova, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. O texto deve ser redigido ainda de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. E é necessário realizar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto e que respeite os direitos humanos. Para falar sobre essa redação, que faz parte de um contexto muito específico, precisamos, antes disso, lembrar a organização do texto de tipo dissertativo, pois é desse tipo que se trata o texto do Enem. O texto dissertativo é aquele que realiza a discussão de um tema e, para além disso, formula uma análise ou sustenta uma opinião a respeito do tema. Essa análise e essa opinião são fundamentadas por meio de argumentos consistentes e válidos. E a ideia é sempre convencer o leitor de que a análise é válida. Especificamente no Enem, o texto dissertativo argumentativo se constrói da seguinte forma: na introdução, é feita a exposição do tema e da análise ou opinião, que inclusive a cartilha do estudante e todo e qualquer material referente ao Enem chamará de tese. Há também o desenvolvimento, que é consequência da introdução, então precisa haver uma relação entre introdução e desenvolvimento, explicitada claramente por meio de expressões dentro do texto. Nesse desenvolvimento será feita a análise, ou seja, a exposição da tese, a defesa da tese e a fundamentação dessa tese por meio de argumentos, que são apresentados em diferentes parágrafos. Esses parágrafos precisam também estar em relação entre si, explicitando essa relação e a progressão do tema por meio de expressões. Por fim, a conclusão é continuação do desenvolvimento, como mostra a seta, e faz ainda uma retomada da introdução, ao confirmar a análise, confirmar a assertividade da tese e apresentar uma proposta de intervenção social, que é o grande diferencial do texto do Enem. O texto dissertativo e argumentativo do Enem é escrito de modo objetivo e impessoal, ou seja, não pode haver, por exemplo, o uso da primeira pessoa ou qualquer expressão de impressões pessoais e subjetivas do autor. Ele precisa deixar como foco as informações e exprimir suas opiniões e argumentá-las de maneira totalmente distante do leitor e do próprio texto. Não pode haver, portanto, interlocução, nem mesmo perguntas retóricas. Nesse caso, o leitor somente deve ter contato com as informações, de modo que não deve ser referido no texto. E a redação do Enem também envolve somente estratégias argumentativas, não persuasivas. Com relação aos argumentos, utilizam-se exemplos, dados estatísticos,
comparações, fatos comprovados, citações, entre outros. É importante dizer ainda que vale muito o repertório sociocultural do candidato, que se aplica justamente na hora de selecionar os argumentos. Na conclusão, a proposta de intervenção deve conter a ação, o agente que realizará a ação proposta, o meio para chegar a essa ação, o efeito que essa ação gerará na situação problema discutida pelo texto e o detalhamento de um dos elementos anteriores. É por meio desses elementos que a proposta de intervenção é avaliada. É importante ainda salientar que, em nenhum momento, o texto do Enem permite que se copie argumentos ou informações expostas em textos da prova. Portanto, é necessário ter um repertório para apresentar todas essas ideias de maneira clara, consistente e original. Vamos falar agora sobre como é feita a avaliação do texto do Enem por meio de competências. Na competência 1, é avaliado se o candidato consegue demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Já na competência 2, ele precisa demonstrar compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e em prosa. Já a competência 3 é responsável por selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Para isso, a habilidade de leitura é extremamente importante e tem total relação com a habilidade da escrita. Na competência 4, é necessário demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É aqui que é avaliada a capacidade do candidato de escrever um texto coeso e coerente, por meio de, entre outros recursos, das expressões auxiliares da escrita. Por fim, na competência 5, propõe-se a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Mas uma coisa muito importante que precisamos saber: as competências do Enem não devem ser compreendidas como sendo independentes uma da outra, uma vez que a comunicação no texto proposto pelo exame só se dará por meio do conjunto delas. Todas se associam igualmente às habilidades de leitura e escrita, em particular as capacidades de selecionar argumentos, estabelecer relações lógicas, expressar-se de maneira inteligível, eficaz e adequada à situação comunicativa, além de formular soluções para problemas. E, por fim, para cada competência, o uso das expressões auxiliares da escrita pode contribuir em algum ponto referente à construção do texto. Embora eu tenha salientado a importância das expressões auxiliares da escrita para a competência 4, para todas as outras competências há essa mesma importância, e nós vamos mostrar aqui. Na competência 1, em primeiro lugar, você deve se atentar ao fato de que a escrita formal é a modalidade da língua associada a textos dissertativos argumentativos. Assim, você será alertado sobre a obrigatoriedade de usar a modalidade formal já na proposta de redação, porque está escrito: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema X. Desse modo, o avaliador corrigirá sua redação nessa competência, considerando os possíveis problemas de construção sintática e a presença de desvios de convenções de escrita, gramaticais, de escolha de registro, de escolha vocabulário. Pensando nessa questão da construção sintática, prestem muita atenção agora. Em relação à construção sintática,
Você deve estruturar as orações e os períodos de seu texto, sempre buscando garantir que eles estejam completos e contribuam para a fluidez da leitura. E como vimos, as expressões auxiliares da escrita são responsáveis por articular, por relacionar, encadear as orações, que nós chamamos até então de frases simples, os períodos, os parágrafos e o texto como um todo, garantindo, portanto, a fluidez. Uma vez que você saiba utilizá-las, então, você não terá problemas em sua construção sintática, em sua estrutura sintática, eliminando problemas em relação à competência 1. No que diz respeito à competência 2, o segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta de redação, composta por um tema específico a ser desenvolvido na forma de texto dissertativo argumentativo, ou seja, a proposta exige que o participante escreva um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que demonstra, por meio de argumentação, a assertividade de uma ideia ou de uma tese. É mais do que uma simples exposição de ideias. Por isso, você deve elaborar um texto que não seja, certo, de caráter apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista. Indo até aqui, para poder expor essa tese de maneira clara, assumir claramente um ponto de vista, organizar argumentos, relacionar esses argumentos, quem são utilizadas? As expressões auxiliares da escrita. Além disso, é preciso que a tese que você irá defender esteja relacionada ao tema definido na proposta. É dessa forma que se atende às exigências expressas pela competência 2 da matriz de avaliação do Enem. Trata-se, portanto, de uma competência que avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita. E reforço que, ao rever a questão de como as expressões auxiliares da escrita são aplicadas na estrutura do texto dissertativo e argumentativo, fica muito clara a maneira como elas podem ser utilizadas nesse texto. Vamos agora à competência 3. A competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, da sua coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. A inteligibilidade de sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores: a seleção de argumentos, a relação de sentido entre as partes do texto, a progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada em uma ordem lógica. Desenvolvimento dos argumentos com a explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. Vejam que, principalmente no que diz respeito à relação de sentido entre as partes do texto, a progressão temática do tema adequada e a organização, nós temos claramente a importância do uso das expressões auxiliares da escrita. Na competência 4, que é a que mais se associa ao aspecto da coesão e, portanto, da unidade do texto, estabelecida por meio dessas expressões, os aspectos a serem avaliados nessa competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Essa articulação é feita mobilizando-se recursos coesivos, em especial operadores argumentativos, que são nomes dados para o que nós chamamos aqui de expressões auxiliares da escrita, responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto. Por exemplo, relações de igualdade, de adversidade, de causa-consequência, de conclusão, etc. Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre as orações, as frases e os parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados.
Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores. Nós vemos que a relação entre todos os segmentos do texto e a organização entre esses segmentos é necessária. E quem estabelece isso são as expressões auxiliares da escrita. Uma vez utilizadas, o texto ganha organização, ganha, portanto, sequência, ganha unidade, coesão e coerência. Já em relação à competência 5, nós temos um roteiro a seguir. Primeiro, o que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Em outras palavras, qual ação resolve esse problema? Quem deve executá-la? Quem é o agente social responsável por ela dentro da sociedade? Como viabilizar essa proposta? Qual será o meio de realização dessa ação? Qual efeito ela pode alcançar e que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Seguindo esse roteiro, o candidato fará, em um parágrafo, a exposição dessa proposta. As expressões auxiliares da escrita podem ajudar a identificar alguns elementos dessa proposta, como, por exemplo, a expressão por meio de, sugere o meio, o como essa proposta será realizada, para que ou a fim de que sugerirá o efeito, e assim por diante. Vamos agora a um exemplo de redação bem avaliada no Enem 2020, cujo tema foi os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. No filme estadunidense Joker, estrelado por Joaquin Phoenix, é retratada a vida de Arthur Fleck, um homem que, em virtude de sua doença mental, é esquecido e discriminado pela sociedade, acarretando inclusive piora no seu quadro clínico. Assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, devido a preconceitos perpetuados ao longo da história humana, há um estigma relacionado aos transtornos mentais, uma vez que os indivíduos que sofrem dessas condições são marginalizados. Ademais, é preciso salientar que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal assunto, o que gera um estranhamento em torno da questão. Esta é a introdução do texto, feita em um parágrafo, trazendo a contextualização do tema e análise que se pretende fazer. Observamos em negrito algumas expressões auxiliares da escrita destacadas, e o modo como essas expressões se organizam em torno do tema sugere que elas indicam a continuidade desse tema e as relações de sentido estabelecidas entre as frases e partes, é claro, dessas frases. Vemos que é apresentada a causa do sofrimento da personagem em sociedade, da discriminação que ela sofre. Em seguida, é comparada a situação de uma personagem fictícia com a realidade. Por fim, é feita também uma relação de causa entre a situação da conjuntura brasileira contemporânea, no que diz respeito à situação problema, e elementos que fazem parte da sociedade, no caso, o preconceito especificamente. E, em seguida, são adicionadas mais informações importantes para a análise que se propõe. Vamos ver exatamente como tudo isso se articula ao longo do texto. A introdução apresenta e contextualiza o tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, expõe a análise que se pretende fazer sobre o tema, a marginalização dos indivíduos em função de transtornos mentais, evidenciada por preconceitos perpetuados e causada pelo desconhecimento da população. E as expressões auxiliares da escrita que são aplicadas nessa introdução de forma a facilitar o entendimento do leitor, que é o corretor do texto. Na contextualização, foram utilizadas expressões indicativas de causa, em virtude de, adição, inclusive e comparação, assim como, no caso de causa e adição, temos a relação com o repertório trazido pela autora do texto.
E no caso de comparação, temos uma relação entre esse repertório e a realidade brasileira. Tudo isso auxilia na contextualização do tema. Depois, nós temos a exposição da análise pretendida, em que foram utilizadas expressões indicativas de causa, devido a, uma vez que estabelecem a causa da situação problema, tempo, ao longo de, situam esse problema, adição, ademais, que trazem mais informações, e espaço em torno de. A análise, relembramos, que é relacionada à questão do preconceito e do desconhecimento da população sobre as doenças mentais. Vamos agora ao primeiro parágrafo do desenvolvimento. Em primeiro lugar, faz-se necessário mencionar o período da Idade Média na Europa, em que os doentes mentais eram vistos como seres demoníacos, já que naquela época não havia estudos acerca dessa temática e, consequentemente, ideias absurdas eram disseminadas como verdades. É perceptível, então, que existe uma raiz histórica para o estigma atual vivenciado por pessoas que têm transtornos mentais, ocasionando intenso preconceito e exclusão. Em função dos fatos supracitados, tais indivíduos recebem rótulos mentirosos, como, por exemplo, o estereótipo de que todos que possuem problemas psicológicos são incapazes de manter relacionamentos saudáveis, ou seja, não conseguem interagir com outros seres humanos de forma plena. Fica claro, pois, que as doenças mentais são tratadas de forma equivocada, ferindo a dignidade de toda a população. Nesse parágrafo, vemos que o foco é mostrar a questão do preconceito em torno de causas e consequências, no sentido de relacioná-los à existência de estigmas atuais em relação às doenças mentais no Brasil. O texto, neste parágrafo, começa com essa expressão que dá a ideia de ordenação, em primeiro lugar, sugerindo que haja, na verdade, várias situações, vários itens que se possam enumerar a respeito desse tema, e esse é o primeiro deles que será apresentado pelo autor. Logo em seguida, nós vemos que expressões de causa e consequência são utilizadas para indicar essa relação existente entre preconceito e estigma atual. Esse preconceito, causa, é histórico, e é feita essa relação histórica por meio de uma articulação com o período da Idade Média. É importante ressaltar que essa expressão e, consequentemente, é uma espécie de redundância, uma vez que poderia ser somente o e ou somente a palavra consequentemente. O mesmo acontece adiante com outras expressões que eu já vou salientar. Em seguida, é feita também uma relação de conclusão, no sentido de que o autor, uma vez mostrando o exemplo histórico, alusão histórica, relacionando causa e consequência do problema, conclui suas ideias, utilizando para isso, então. Depois, ele desdobra esse tema, estabelecendo uma nova relação de causa e explicando essa relação por meio das expressões como e por exemplo. Nesse caso, também poderia ser utilizada ou somente a expressão como ou somente a expressão por exemplo, evitando uma redundância. Ademais, a expressão ou seja fortalece a explicação que é feita em como e por exemplo, de modo que fica ainda mais elucidada. E por fim, novamente, o autor conclui o texto desse parágrafo com a expressão pois, posposta ao verbo. Resumindo, o primeiro parágrafo do desenvolvimento aborda o tema à luz das causas e consequências da marginalização das pessoas com transtornos mentais. As expressões, como nós observamos, são as expressões indicativas de causa, já que, em função dos consecutividade e
consequentemente, conclusão, então, pois, elucidação, como, por exemplo, ou seja. Reitero, então, a importância das expressões auxiliares da escrita na organização desses argumentos que, após selecionados, precisaram ser relacionados em ideias de causa, consequência, elucidação e conclusão ao final do parágrafo. Vamos agora ao segundo parágrafo. Ele já começa com além disso, estabelecendo informações a mais do que já foi argumentado. Então, há uma relação clara entre este parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo anterior, dando uma informação a mais, progredindo o tema já retratado no parágrafo anterior. Ressalta-se que há no Brasil uma evidente falta de informações sobre transtornos mentais, fomentando grande preconceito e estranhamento com essas doenças. Nesse sentido, é lícito referenciar o filósofo grego Platão, que narrou o intitulado Mito da Caverna, no qual homens acorrentados em uma caverna viam somente sombras na parede, acreditando, portanto, que aquilo era a realidade das coisas. Dessa forma, é notório que, em situação análoga à metáfora abordada, os brasileiros sem acesso aos conhecimentos acerca dos transtornos mentais vivem na escuridão, isto é, na ignorância, disseminando atitudes preconceituosas. Logo, é evidente a grande importância das informações, haja vista que a falta delas aumenta o estigma relacionado às doenças mentais, prejudicando a qualidade de vida das pessoas que sofrem com tais transtornos. Vemos então que, para além de ser uma informação a mais, há uma relação com um outro repertório, no caso, o mito da caverna. A comparação é feita no sentido de que, assim como na caverna, as pessoas da realidade brasileira não têm conhecimento sobre algumas informações referentes aos transtornos mentais e, por esse motivo, compreendem esses transtornos de maneira equivocada, gerando o estigma. Para isso, são utilizadas expressões de conclusão, nesse sentido, portanto, dessa forma, logo, e expressões que ajudam a elucidar e a afirmar a importância dessa análise feita. É o caso de isto é e é evidente. É importante também observar a ênfase dada à condição dos brasileiros, por meio dessa expressão sem, os brasileiros sem acesso aos conhecimentos, os brasileiros nessa condição. E, inclusive, há uma explicação sobre a relação entre essa condição e o aumento do estigma em relação às doenças mentais. Vejamos aqui um resumo de tudo isso. Segundo o parágrafo do desenvolvimento, adiciona uma nova informação em relação ao primeiro, aborda o tema à luz da falta de conhecimento da população sobre ele e do preconceito existente, e as expressões auxiliares da escrita que contribuem para essa abordagem são adição, além disso, logo no início do parágrafo, conclusão, nesse sentido, portanto, dessa forma, logo, exclusão, somente, sem, que, como eu disse, também dá uma ideia de condição nesse caso, elucidação, isto é, afirmação, é evidente que, e causa, haja vista que. Lembrando que essa causa tem ainda como consequência a informação que é colocada sobre o aumento do estigma. Vamos, por fim, à conclusão do texto. Portanto, medidas são necessárias para resolver os problemas discutidos. Isto posto, ou seja, uma vez que existem essas medidas que devem ser tomadas, cabe à escola, forte ferramenta de formação de opinião, realizar rodas de conversa com os alunos sobre a problemática do preconceito com os transtornos mentais, além de trazer informações científicas sobre tal questão.
Lembrem-se de que havia necessidade de trazer uma ação, um agente, um detalhamento. Nesse caso, o detalhamento é fornecido por esse além de. O que mais pode ser feito? Essa ação pode se concretizar por meio da atuação de psiquiatras e professores de sociologia. Veja que o meio aparece claramente como auxílio dessa expressão por meio de. Estes, que são os psiquiatras e professores de sociologia, irão desconstruir a visão discriminatória dos estudantes, enquanto que aqueles, só retomando o que eu disse, estes são os professores de sociologia e aqueles são os psiquiatras. Irão demonstrar dados e informações relevantes sobre as doenças psiquiátricas. Espera-se, com essa medida, que o estigma associado às doenças mentais seja paulatinamente erradicado. Nesse caso, esse advérbio dá o sentido de modo para sugerir que o efeito esperado é um efeito em um longo prazo e que o efeito será positivo no futuro em relação à situação problema. Vamos a um resumo, então, dessas ideias. O parágrafo de conclusão encerra a abordagem do tema, é claro, continuando o desenvolvimento, confirma a análise e a importância da discussão sobre o tema, introduz e desenvolve uma proposta de intervenção. Como as expressões auxiliares da escrita contribuem para isso, nós vimos ao longo da explicação, mas só retomando, as expressões indicativas utilizadas são de conclusão, portanto, adição além de, que dá um detalhamento maior ainda da proposta, modo por meio de e paulatinamente, que sugerem respectivamente como a ação será realizada e o efeito que se espera, e a contraposição enquanto que, para estabelecer ações específicas para cada agente responsável pela proposta de intervenção. Vamos agora a um resumo da nossa aula. As expressões auxiliares da escrita são fundamentais para o desenvolvimento da escrita de qualquer texto, inclusive da redação proposta no Enem. Com isso, quero dizer que entender conectivos e outros operadores argumentativos como algo específico a esse contexto do Enem não é o ideal. É preciso entender esses recursos em conjunto como as expressões auxiliares da escrita, que também podem auxiliar na redação do Enem. Nesse contexto do Enem, utilizar as expressões adequadamente garante, primeiro, uma boa estruturação sintática, com períodos completos e fluidos, conforme requer a competência 1, a exposição clara do tema abordado e da tese a ser defendida no texto, bem como na relevância dos argumentos apresentados para essa defesa, cumprindo o que se avalia nas competências 2 e 3, a relação entre os segmentos que compõem o texto, de modo a estabelecer a unidade e a progressão do texto, além de construir a argumentação, o que é avaliado na competência 4. E, por fim, a formulação de uma proposta de intervenção social coerente com o tema e a tese e que contenha todos os elementos necessários, de acordo com a competência 5. Uma dica importante, tanto para você que vai prestar o Enem, quanto para você, professor, que trabalha com o público, definir já no planejamento do texto as expressões a serem utilizadas facilita a organização e o desenvolvimento das ideias. Do mesmo modo que revisar o texto, observando o uso das expressões e por vezes até reescrevê-los, substituindo por outras expressões equivalentes, pode ajudar a não esquecer nenhum aspecto exigido pela proposta no que diz respeito às competências. Agora é com você. Desenvolva um texto dissertativo argumentativo modelo Enem a respeito do tema: a questão da fome em tempos de pandemia. Procure planejá-lo conforme a organização aqui apresentada: introdução, desenvolvimento e conclusão, e os aspectos referentes a cada uma dessas partes. Já durante o planejamento,
Selecione expressões que pretende utilizar para construir sua argumentação. Depois de pronto, revise o texto e o uso das expressões. Não se esqueça de compartilhar conosco pelos comentários a sua experiência com a produção desse texto. Essas são as nossas referências. E se você ainda não adquiriu o seu manual de consulta e prática Expressões Auxiliares da Escrita, entre no site mundoleituraescrita.com.br/expressões auxiliares da escrita e faça isso agora mesmo. Não se esqueça de que ao adquirir o seu exemplar por meio do link, ganha-se também acesso ao material de todas as aulas, bem como exercícios adicionais que permitem a prática de uma escrita mais elaborada.